noite. Hoje nós estamos no início da noite, né? Véspera do domingo de Ramos, véspera do dia que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém e montado num jumentinho. Naquela semana ele mudou a história da humanidade. E nós vamos terminar hoje essa epístola tão linda. Nós ficamos várias semanas trabalhando em cima dela. Você tem vários vídeos, começou com aquele vídeo, o nosso amigo João. Como nós aprendemos com essa epístola, como essa epístola é fundamental para nossas vidas, né? Eu exorto você a ir lá no canal da igreja, assistir os vídeos, todos que foram gravados. Eu fui a pessoa que mais aprendi com esses vídeos. Então, volta lá, começa lá no nosso amigo João, e ali você vai assistir todas essas meditações que nós fizemos sobre essa epístola tão maravilhosa. E hoje nós vamos terminar, o apóstolo João termina essa epístola falando sobre algo fundamental, com chave de ouro, que é o título da nossa mensagem, né? Que é a essência da fé cristã. Nós vamos ler a partir aí do capítulo 5, do verso 13 até o final da epístola, terminando essa série sobre o apóstolo João, sobre ser cristão, né? Nós estamos diante aqui do último apóstolo vivo, né? Nessa época todos os apóstolos já tinham falecido quando João escreveu essa carta. É o último apóstolo que está saindo em defesa da fé cristã, que estava desde aquela época sofrendo ataques diversos, né? Ataques de várias naturezas. E o pano de fundo, digamos assim, a mensagem central da epístola do apóstolo João, da primeira epístola de João, é que quem quiser se relacionar com Deus da maneira correta, vai ter que amar da maneira correta. A pessoa se diz cristão, ela tem que amar da maneira correta. E para amar da maneira correta, tem que obedecer os mandamentos de Deus. 2, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende todas as escrituras sagradas. E agora João se encerra essa epístola com uma chave de ouro, né? Trazendo o valor da essência cristã, o que é a essência da nossa fé. Como é importante a gente saber isso. Então vamos juntos, vamos lendo esses versos finais. Vamos começar pelo verso 13. João fala assim: escrevi-lhes essas coisas. Que coisas? Toda a carta, né, que nós meditamos até aqui, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João está falando, nós temos a vida eterna. A palavra grega que ele usa para escrever isso, do grego koiné, é aionios. Aionios tem uma palavra que significa, que é como se fosse algo para sempre, que não pode ser mudado. Agora, a vida eterna pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Por que ser uma maldição? É uma vida eterna longe de Deus. Já pensou? Então, o aionios só existe, só se faz realidade por meio de Deus. Porque é em Deus que possui e habita por toda a eternidade. A eternidade é o próprio Deus. É a vida de Deus, é a Zoe, a vida eterna que está no próprio Deus. A nossa fé se baseia nessa esperança. Mas, pastor, que só daqui a quando eu morrer, quando eu estiver no céu? Não. A promessa é para aqui e agora. Aqui e agora eu posso começar a desfrutar dos benefícios da vida eterna, dessa vida de Deus. Podemos ter parte na verdadeira vida de Deus. Por quê? Porque isso é uma promessa do próprio Cristo. Ele falou, eu vim para que vocês tivessem vida abundante. Eu vim para que a Zoe de Deus fosse uma realidade na vida de vocês. Então, alguns pontos que essa vida eterna, que essa vida de Deus pulsando em mim, pulsando em você, nos trazem. Primeiro, ela nos traz paz. Ela nos traz serenidade. Ela nos liberta dos temores do dia a dia.
ela não nos derrota quando nós passamos por frustrações, por decepções, por fracassos. É uma vida que é repleta do poder de Deus. É uma vida vitoriosa em qualquer circunstância, seja ela boa ou ruim. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8. Então, é uma vida fundamental para nós. É a vida eterna de Deus que traz paz aos nossos corações. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que seja o árbitro das nossas vidas. Segunda coisa que a vida eterna, a vida de Deus nos traz, ela nos traz santidade. A vida eterna que Cristo conquistou derrotou o poder do pecado em nós. A Bíblia diz que nós fomos revestidos com a armadura de Deus contra os ataques desse mundo, que não são fáceis, irmãos. O que é triste no que nós temos assistido no mundo atual, e já vamos botar aí a partir da Segunda Guerra Mundial, né, isso ficou muito forte e tem se intensificado muito nesses últimos 60 anos, é que aquelas palavras de Jesus estão se cumprindo. Quando ele falou que o amor esfriaria no coração de todas as pessoas devido ao aumento da iniquidade. Nós estamos vivendo isso. A iniquidade não para de crescer no coração das pessoas. Os valores morais e éticos estão começando a se tornar algo que, digamos assim, é raro. É a exceção, não é mais o comportamento que dirige as pessoas. Infelizmente, não. Isso afeta as famílias. Isso tem afetado os casamentos, os relacionamentos, a criação, a educação dos filhos. A sexualidade tem crescido de uma maneira desenfreada. Devido à internet, ela tem entrado por dentro dos lares e destruído famílias. Valores morais têm sido quebrados. Coisas que eram inimagináveis e se comentar se tornam normais, como orgias, incestos, swings, ideologia de gênero. Uma violência cada vez maior, crescente contra a mulher, contra as minorias. E eu vou te falar uma coisa, e aí que eu acho muito triste, irmãos. Essas coisas, infelizmente, vieram para ficar. Elas estão presentes e só estão aumentando. Nenhum político, nenhuma política, nenhuma ideologia humana pode mudar isto. Pode modificar isto. Pode oferecer proteção para isso. Pelo contrário, todas aquelas pessoas que se apresentaram como paladinos da moral e da justiça só causaram grande tragédia. Viria Hitler. Hitler frequentava a igreja. Hitler não tinha nenhum vício aparente que as outras pessoas. Não fumava, não bebia, levava uma vida regrada, frequentava as igrejas. Era um cristão na sua essência. E olha como ele foi usado pelo diabo para causar um grande mal na humanidade. Milhões perderam a vida por causa dele e de seus seguidores. E isso continua presente, irmãos. Muito forte, quando as pessoas pegam bandeiras de moralidade, dizendo que elas vieram aqui para implantar valores de Deus e da família. Isso é mentira. Porque isso está indo contra uma multiplicação da iniquidade que está crescendo a olhos vistos. Então, o que é triste é que muitas vezes a gente esquece as palavras de Jeremias. Jeremias falou: maldito é o homem que confia no homem. E esquecemos, pior ainda, a palavra do próprio Deus na pessoa do Cristo, quando ele fala: você quer conhecer as pessoas? Olhe as suas ações, olhe os seus frutos. Uma árvore conhece pelos seus frutos. É só ver, irmãos. É só ver as palavras, as atitudes que essas pessoas defensoras, paladinas da moral, vem pregando nos últimos anos e ver se isso realmente condiz com o tipo de vida que eles estão dizendo que vão defender. Então, isso é muito triste, mas isso acontece por quê? Por causa de uma cegueira. Oséias 4,6, Deus fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento da minha palavra.
desconhecimento da palavra de Deus. Isso é a maior tragédia que pode acontecer com um povo que se diz povo de Deus. E esse desconhecimento da iniquidade, esse desconhecimento como a iniquidade opera, essa valoração de pessoas que se dizem defensores de Deus, mas que as suas atitudes, os seus gestos não refletem isso, nós estamos preparando o caminho que cada vez mais da manifestação do anticristo, que quando ele vier, ele terá muitos e muitos seguidores das pessoas que se dizem povo de Deus. Então eu preciso voltar à palavra, eu preciso meditar na palavra. E para quê? Para que a zoe de Deus produza em mim santidade. Porque ela produz santidade. Terceira coisa que a vida de Deus produz em mim, ela produz amor. Amor é a razão da nossa vida. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração bloqueia, inibe as nossas atitudes de rancor, de ódio. Por quê? Porque eu passo a experimentar o amor de Deus no meu coração. E o amor de Deus no meu coração é um amor invencível, que muda qualquer circunstância. Então o amor do homem, que tem Cristo no coração, que o Espírito Santo está trabalhando nele, faz que seus sentimentos e as suas ações sejam dirigidas por essa vida de Deus, essa vida eterna que pulsa nele. Quarta coisa que essa vida eterna nos traz, ela trouxe a derrota da morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Cristo venceu a morte. Nós estamos iniciando a semana onde Cristo venceu a morte. Na Páscoa, no domingo da ressurreição, o Cristo saiu com um corpo de glória daquele túmulo e mudou toda a história do universo. E o Espírito Santo em nós traz essa verdade. É uma verdade que nos torna indestrutíveis. Nosso corpo pode adoecer, deteriorar-se, morrer, sumir, mas o nosso espírito, né, continua cada vez mais parecido com Cristo, e um dia esse corpo que nós iremos receber será um novo corpo, um corpo celestial, o corpo do Cristo. Por quê? Porque a vida de Deus venceu a morte. A vida eterna com Deus só foi possível por causa de Jesus Cristo. Por isso que essa semana é uma semana tão importante, que para a gente nunca esquecer isso, irmãos. A Semana Santa da Cristandade. Parece que as pessoas se esquecem desses valores, irmãos. Então, reparem, Jesus Cristo é o único, somente Ele revela quem o Pai é. Só Ele o conhece. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E eu revelarei o Pai. Então, reparem, tudo isso faz parte da essência da nossa fé. Aí João continua agora, no verso 14 e 15. Olha o que ele fala. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que coisa fantástica, irmãos! Nossas orações são ouvidas pelo Pai. Deus nos ouve. A palavra grega para isso é paresia, do grego koiné. É a liberdade que eu desfruto de forma corajosa ao me aproximar do trono de Deus, sabendo que Deus está atento ao que eu vou conversar com Ele na minha oração. E não só isso, Ele está disposto a me ouvir. Olha só, você se quiser falar com qualquer autoridade desse país, você vai ter que marcar uma audiência e nem sabe se será recebido. Mas com o Senhor da glória, o Senhor do universo, você não precisa marcar audiência, irmãos, porque Ele está ansioso, desculpe usar essa expressão, para nos ouvir. Ele nos aguarda que nós cheguemos a Ele. É como se você estivesse esperando o telefonema de uma pessoa muito amada sua, que vai te trazer uma notícia, e aquilo gera aquela expectativa no seu coração, multiplica-se por infinito.
Mas isso tem uma condição para ele nos ouvir nas nossas orações. É que a oração, João está falando, é necessário que a nossa oração seja de acordo com a sua vontade. Uma oração que esteja de acordo com os mandamentos de Deus, que basicamente se funde no amor. Uma oração que está de acordo em permanecer em Cristo. Uma oração que é feita no nome de Cristo. Essas condições estando presentes na sua oração, a sua oração será respondida. Olha que coisa fantástica. A oração não é um ardil para você utilizar os recursos de Deus em seu favor, não. Para satisfazer seus desejos e necessidades. Isso, se não for de acordo com a vontade de Deus, ela se torna uma oração egoísta, uma oração feiticeira, né? Agora, ela será uma oração se nossos desejos forem orientados de acordo com o propósito de Deus. Então, a oração é perguntar a Deus o que Ele quer. Olha só. É mais do que conversar com Deus, é ouvir Deus falar. O que Deus quer? É aquilo que o Cristo falou no Getsemane. Não, Pai, afasta as minhas cálices, mas não faça a minha vontade. Faça a sua vontade. Aceitar e pedir forças para Deus para cumprir a vontade de Deus. Essa é a verdadeira oração. Deus nos ouve. E João continua mais no verso 16 e 17. Ele fala assim: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não leva à vida, que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. São dois versículos que existe uma certa dificuldade na teologia de serem explicados, né? Mas a primeira coisa que a gente pode entender é que nós estamos diante de uma oração de intercessão. O cristão é, antes de tudo, um intercessor. Porque a sua oração não é egoísta, é uma oração que pensa sempre no bem-estar do próximo, né? É uma oração que se concentra nas necessidades, nos problemas do próximo, e não nos meus. Esse é o verdadeiro intercessor. É uma oração que é feita em favor dos outros, que busca a perfeição do corpo do Cristo como um todo. Olha que coisa incrível, né? Agora, o Novo Testamento é riquíssimo de versículos mostrando essa espécie de oração correta, né? Mas tem lá orações para as pessoas que estão enfermas, tem oração para as pessoas que se afastaram de Deus, e tem oração para que a gente seja um veículo na mão de Deus, para que a gente possa falar de Cristo, né? Para que a gente possa pregar o Evangelho, para que possamos ser canais, para que Deus possa derramar sua graça sobre outras vidas. Coisa linda, né? Mas as nossas orações, mesmo citando de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, perguntando o que Deus quer, né? Fazendo a oração no nome de Cristo, permanecendo em Cristo, mesmo assim, a nossa oração ela é limitada. Por que ela é limitada? Por que ela é limitada? Porque ela não pode invadir o livre arbítrio que Deus deu ao ser humano. Deus respeita as escolhas dos homens. Deus fez o ser humano é um ser livre para tomar suas decisões e Deus a respeita. Então, reparem, nossas orações, mesmo estando de acordo com o propósito de Deus, ela pode ser orações que vão nos frustrar, porque pode não acontecer o que a gente está orando. A gente está intercedendo por alguém, mas aquela pessoa não quer, simplesmente não quer, que aquela intercessão que você está fazendo funcione na vida dela. É como um doente que vai a um médico, a um especialista, a sua doença é diagnosticada, existe um tratamento correto, ele passa os remédios, mas aquele doente não vai se medicar, ele não quer tomar os remédios. Então não tem como mudar isso. É mais ou menos isso que acontece na alma das pessoas. As pessoas não querem mudar.
Então, olha só, por isso que você ora às vezes por casamentos e o casamento termina em divórcios, em separações. Você ora pelas pessoas que estão se enveredando por vícios e parece que as pessoas não são libertas desses vícios. Muitas vezes elas afundam mais nesses vícios. Por quê? Porque é escolha delas. E Deus respeita as escolhas delas. Deus tornou as escolhas humanas invioláveis. A liberdade de decisão que o ser humano tem de escolher o seu próprio caminho. E Deus respeita isso. Mesmo que a loucura humana, a insensatez humana, né? Mesmo que seja uma loucura, que vai causar dor e sofrimento, Deus respeita. Senão não haveriam as guerras, não haveria as mortes, não haveria os infanticídios, não haveria esse ambiente de sofrimento que é esse mundo. Então, a insensatez humana vai frustrar muitas vezes as nossas orações e vai bloquear o poder de Deus e a graça de Deus na vida das pessoas que nós estamos orando. É o preço do pecado. É o preço do pecado. Aí João está trazendo outro aspecto, né, sobre o pecado que leva à morte. Isso está no coração de João. João é um judeu e desde o Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, né, onde é todo o ritual de sacrifícios é estabelecido, você vai ver que lá, naquele livro, tem duas classes de pecados. Os pecados que eram involuntários, que eram cometidos por ignorância, a pessoa não sabia, ou por um impulso descontrolado, ou por uma forte emoção descontrolada. Era um pecado que não era intencional, né? E havia outro tipo de pecado, que era o pecado intencional, com plena consciência que ia contra a vontade, que ia contra o mandamento de Deus, mas mesmo assim o ser humano avançava. Nessa primeira classe de pecados involuntários havia todo um ritual de expiação e de perdão do pecado. Nessa segunda classe, não havia. O pecado era imperdoável. Então, os pecados de morte, eles são passíveis de morte espiritual. A Bíblia fala no Novo Testamento, ela não entra muito em detalhes, mas algumas pistas ela nos dá. Lá na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala da igreja de Corinto que no dia da ceia do Senhor as pessoas iam sem menor consciência do sagrado, daquele sacramento sagrado de tomar a ceia do Senhor. Então as pessoas, o que aconteciam? As pessoas ficavam, por não saberem, não respeitarem, é isso que ele fala, por isso que muitos de vocês estão doentes, e por isso que muitos de vocês já morreram por causa desse tipo de coisa. Independente, irmãos, do pecado ser pecado de morte ou não morte, se deve orar ou não orar, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou te trazer um fato que é uma realidade dentro de mim e dentro de você. Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, aquele homem que foi chamado por Deus para ser o ministério dos gentios, aquele homem que fundou igrejas, aquele homem que escreveu toda a teologia, quase toda a teologia do Novo Testamento, aquele foi um dos apóstolos mais usados por Deus, aquele homem que subiu ao terceiro céu, que viu o trono de Deus. Esse homem diz em Romanos capítulo 7 o seguinte: o mal habita em mim. E certamente, se o apóstolo Paulo falou isso, o mal também habita em mim e também habita em você, irmãos. O mal está dentro de nós. E o mal pode nos levar a cometer pecados, se a gente assim o permitir, de forma intencional, de forma terrível. É a realidade do pecado. Por isso, irmãos, a gente tem sempre que interceder. Que a gente nunca... Só em saber que o mal habita no coração de todos os seres humanos, a gente vai interceder sempre. Vai clamar a Deus por essas pessoas. E aí João conclui essa epístola. Olha que coisa linda, do verso 18 ao 21 ele fala assim: sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não atinge. Olha que coisa linda. 1 de Pedro diz que o diabo anda como ao derredor, como um leão querendo nos devorar, mas não nos devora, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus.
E aí ele continua: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, coisa linda. Jesus falou: ninguém pode conhecer o Pai. Ninguém pode ir ao Pai se eu não levar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Olha que coisa, ele fecha com chave de ouro. A essência da fé cristã, a graça de Cristo. Em Romanos capítulo 8 ele fala: a lei do pecado e da morte. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado e da morte foi vencida pela lei do Espírito e da vida. O Espírito atua em nós, implantando a vida de Deus. E aí ele continua: o mundo jaz no maligno. O mundo não quer saber de Deus. O mundo está permitindo que a iniquidade cresça cada vez mais. O mundo está entrando dentro das igrejas. O mundo está arrebatando mentes e corações. O mundo está usando a política para poder desviar a cabeça, desviar os corações das pessoas. O mundo é um perigo constante. O mundo faz que a vida seja repleta de ilusões, mas graças à lei do Espírito e da vida, o Espírito Santo em nós nos dá a mente de Cristo. Nós nos tornamos pessoas espirituais. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele discerne o que é do Espírito e o que não é do Espírito. E olha para essa realidade desse mundo, essa realidade tenebrosa desse mundo, e por isso que ele está falando: guardai-vos dos ídolos. Ídolo, né, não é você ficar de joelhos em frente a uma estátua, fazer o caminho de Santiago de não sei o que, segurar o cordão de não sei o que, subir as escadarias de não sei de onde. Não, o ídolo verdadeiro é tudo aquilo que nós botamos no nosso coração e que substitui Deus na nossa vida. Pode ser muita coisa, irmãos. Pode ser a sede de poder, dinheiro, ganância, pessoas que a gente idolatra. Tudo isso nos afasta de Deus e traz a lei do pecado e da morte de novo para nós. Tudo aquilo que tomar o lugar de Deus na nossa vida vai despertar cobiça e ganância. E vai fazer que a iniquidade cresça. Então, e vai impedir a essência da fé cristã. Qual é a essência da fé cristã? Deus é amor. E se eu for filho de Deus, o amor dele está presente em mim. E João encerra de forma linda, linda, linda essa epístola, trazendo essa essência para nós. Ah, irmão, torne isso uma realidade na sua vida. Irmãos. Viva com alegria. Hoje nós estamos iniciando a Semana Santa. Viva com alegria com essa realidade. Seja um cristão. Né? Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor, que põe a sua força no Senhor. É como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cujas raízes se estendem até os ribeiros. Vem o calor, ele não receia, porque suas folhas permanecem verdes. Vindo o ano da sequidão, ele permanece firme. Por quê? Porque ele não deixa de dar frutos. Esta é a vida de Deus em nós. Essa é a essência da fé cristã. Show, né, irmão? Show demais. Que Deus abençoe sua vida. Amém?